Olá, gente. Mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos iniciar com um novo conteúdo, tá? Iniciando agora esse quarto período, nós vamos trabalhar com geometria analítica e hoje vamos iniciar falando sobre ponto e distância entre dois pontos. Pronto, falando a respeito do ponto, né? Primeiro a gente vai ver aqui em uma reta, como é que a gente localiza, como é que a gente identifica esse ponto em uma reta, certo? Vocês estão vendo essa reta aqui, tá? E tem alguns pontos determinados nela, tem uns com valores e outros sem valores. A reta a seguir representa uma rua, onde as casas estão numeradas em ordem crescente, da esquerda para a direita. Aparecem indicadas na reta as casas de números 100, 20, 300, 400, 500 e 600. Localize aproximadamente na reta as casas de números 125, 190, 342, 485, 511 e 549. Então, a gente vai ter que dizer mais ou menos, né, aproximadamente onde é que está localizada essas casas dentro dessa reta, né? Vocês estão vendo aí. Aqui, para a solução, nós vamos denotar as casas com os números dados, foram dados na questão, da seguinte maneira. D vai ser 125, ponto E 190, F 342 e assim por diante, certo? Então, assim as casas D, F, G, H e I podem ser localizadas na reta que representa a rua, como na figura abaixo. Então, nós temos aqui, ó, o ponto D, era o ponto 125, né? Tem que ser um pouco próximo de 100, mas é maior do que ele. Então, os valores maiores de 100 vão ficar à direita dele e os menores à esquerda, certo? Ponto D. Aí, nós temos também o ponto F, aliás, o ponto E, 190. Onde é que o ponto E vai ficar? Não precisava colocar o número, só identificar o ponto. Bem próximo de 200, então aqui onde ele ficou, bem pertinho do 200. Ponto F, 342, né? A gente sabia aqui que entre 300 e 400, a gente tinha esse meio aqui que é 350, a metade, né? De entre 300 e 400, 350. E 342 é próximo disso. Então, ele ficou aqui, ó, ponto F. O ponto G, 485, próximo de 500, ó. Próximo de 500, tá aqui. O H, 511, também próximo de 500, mas ficou depois dele, porque é maior. O ponto I, 549, próximo de 550, que é esse tracinho aqui representando o 550. Observe a mesma figura que usamos no exercício anterior. O número correspondente à casa A é... Ó, gente, o número correspondente à casa A, certo? Vamos ver aqui, ó. A casa A é essa que tá aparecendo aqui, tá vendo? Então, ó, tem esse tracinho no meio, quer dizer que é maior que 200 e menor que 300, está exatamente no meio dos dois, então ali vai ser 250. Então, quer dizer que o ponto A, ele é maior que 250 e menor que 300. Vamos ver lá nas opções. Aqui, ó, entre 250 e 300. Então, é aqui onde vai ser localizado, está localizado o ponto A, ok? Letra C. Localize os pontos 3, menos 2, 6, 2,5 e menos 3,5 na reta numérica abaixo. Ok. Temos essa reta numérica aqui, ó. Vocês estão vendo aqui. Identificando dois pontos, o ponto 0 e o ponto 4. À direita do zero, nós temos os positivos, tá? Aqui indicando ao sentido positivo. À direita do zero, à esquerda do zero. Negativos, números negativos. Então, vejam só. Onde é que vai ficar o ponto A?
né? Onde é que vai ficar o B, o C, o D e o E? Indo por esse sentido. Na solução aqui, nessa segunda reta, que já está representando a solução da questão, a resposta, nós temos aqui o ponto A, que é 3, onde é que o 3 vai ficar? Ó, gente, se a gente observar nessa primeira reta aqui, ó, entre 0 e 4, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, de 0 para 4. 4 tracinhos exatamente da mesma distância, certo? Então, isso aqui vai nos indicar algo. A distância de cada um desses tracinhos é de uma unidade. 1, 2, 3 e 4, certo? Então, aqui, ó, vai ser a mesma coisa. O ponto A não é 3, né? O número 3. Então, o 3 vai ficar aqui, perto do 4, né? Aqui tá o A. O B, que é menos 2, ó. Antes dos zeros negativos, mas vem primeiro o menos 1, que ficaria aqui, e depois o menos 2, tá aqui. O ponto C, 6, né? Depois do 4, tem o 5 aqui, deixa o espacinho do 5 e o 6 lá na frente. Ponto D, 2,5. Maior que 2 e menor que 3. 2,5 vai ficar aqui, ó, entre o 2 e o 3, tá? Aqui o ponto D. O ponto E, menos 3,5, vai ficar entre menos 3 e menos 4, que é menos 3,5, certo? Foi feita toda a localização aí dos pontos na reta numérica. Ó, nós temos aqui uma malha quadriculada, né, que a gente já vai chegando aí à definição do plano cartesiano, né? O que é esse plano cartesiano? Tem muitas coisas que nos lembram esse plano, como a malha quadriculada mesmo, que ela é formada por linhas verticais, aliás, horizontais, que é nesse sentido aqui, e verticais, assim, certo? Linhas verticais e horizontais formando a malha quadriculada. E dentro dela aqui a gente tem a localização aqui, ó, de alguns pontos, ó, o ponto A, tá aqui o B, o C e o ponto O. No plano cartesiano, esse ponto O é a origem do plano, é de onde saem todos os outros valores, né? À direita a gente vai ter os números positivos, à esquerda os negativos, acima dos zeros positivos e abaixo dos zeros o negativo, os números negativos, isso no plano cartesiano, certo? Aqui nós vamos trabalhar com distâncias também, né? Por exemplo, se eu tivesse um outro ponto aqui, ó. Vamos dizer que eu tivesse um outro ponto aqui, o ponto D, aqui nesse ponto. Ponto D, certo? A distância desse zero ao ponto D, né? Qual seria? De O para D. Aí, se a gente considerasse que cada distânciazinha dessa aqui, ó, é uma unidade, eu teria uma distância de 1, 2, 3. 3 unidades, do ponto O para o ponto D. Mas se fosse de O para C, a distância fosse de O para C, né? Aí já não daria para calcular dessa forma. Eu teria que os pontos pertencerem à mesma reta para eu poder contar as unidades e dizer. E aí eu posso formar figuras geométricas dentro do meu plano cartesiano. Ó, se eu ligar esses 3 pontos, eu vou estar formando um triângulo, certo? Aí aqui abaixo a gente tem o plano cartesiano propriamente dito. Ele é formado por 2 eixos, o eixo horizontal, que é o eixo X, que é chamado de eixo das abscissas. Então, todo valor de X é uma abscissa, porque pertence ao eixo das abscissas. Temos o eixo aqui vertical, que é o eixo Y, é o eixo das ordenadas, certo? Todo valor pertencente a essa reta Y é chamado de ordenada do plano cartesiano, ok? Dando continuidade, né? No plano cartesiano, a união desses valores de abscissa e ordenada, abscissa X, ordenada Y, essa ligação entre duas ordenadas, aliás, dessas coordenadas, né, x e y, é que nós vamos formar os pontos no plano cartesiano. E aqui nós temos um ponto representado
P, né? E aí ele fica representado assim, ó, o ponto P, e aqui eu coloco as coordenadas desse ponto, x e y, vamos dizer, 1 e 2, se fosse isso, né? Esses valores que não tem. Primeiro sempre a gente coloca o valor de x e depois o valor de y daquele ponto. Quadrantes. O que é que são os quadrantes? Ó, gente, a palavra já está dizendo. É o plano cartesiano que ele pode ser dividido aqui em 4 partes, certo? Cada parte dessa aqui é um quadrante, tá? Partindo daqui, ó, a gente parte daqui do eixo X, nesse sentido, que é o sentido anti-horário, para a gente poder definir quem são os quadrantes. Ó. O primeiro quadrante está localizado aqui. Aí, na sequência, no giro, a gente localiza os outros. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Ok? No primeiro quadrante, a gente tem... Por que esse mais e mais aqui? Porque a abscissa, que é o x, e a ordenada, que é a y, todas duas são positivas, tanto o x como o y. No segundo quadrante, a abscissa negativa e a ordenada positiva. Terceiro quadrante, as duas coordenadas, né, são negativas. E no quarto quadrante, a abscissa positiva e a ordenada negativa, ok? Então, aqui a gente vai ver como que localiza alguns pontos aqui no plano cartesiano, ó, são dados os pares ordenados. Pares ordenados também são os que a gente chama de pontos, né, do plano cartesiano. Nós temos esses pares aqui, o ponto A, o B, o C, o D, o E e o F. Desenhe um plano cartesiano e nele marque cada ponto, localizando o quadrante ou eixo em que se situa. Para os pontos com abscissa e ordenadas irracionais, use aproximações racionais desse número. Ó, gente, então é só para a gente poder desenhar, tá? Já está feito aqui o desenho do plano cartesiano e marcar os pontos. Não precisa a gente colocar os números, só dizer as letras que estão indicando cada ponto. Ó, o ponto A é o ponto 1 e 2. Então, se a gente sabe que o zero é a origem do plano cartesiano, ele fica onde? Ele fica aqui no meio, ó. Então, esse ponto aqui é o ponto 0, 0, 0x e 0y. Aqui eu vou ter o 1, 2, 3, 4, 5. Aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E assim vai. Aqui acima, 1, 2, 3, certo? E abaixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante, tá? Essa malha que foi colocada atrás foi para a gente conseguir visualizar melhor isso. Então, o ponto A é o ponto 1 e 2, ó. 1 de x, ó, aqui é o x, o eixo x e aqui o y. 1 do eixo x que tá aqui, com 2 do eixo y, que tá aqui, ó. Então, aqui tá o ponto A. Ponto B, menos 3 e 1/3, e menos 1/3. Cadê o B? Tá aqui, ó, menos 3, ó, o zero fica aqui no meio, né? O zero fica aqui no meio. Então, tá aqui, o ponto B tá no menos 3, menos 3 e menos 1/3. Então, o menos 1 vai estar abaixo aqui do zero, ó, abaixo do zero. Só que menos 1/3 é menor do que 1, então ele vai ficar entre 0 e 1. O 1 tá aqui no ponto E, tá? Entre 0 e 1, por isso que ficou aqui no B um pouquinho acima, ó. Um pouquinho acima do 1, certo? O ponto C, 2 e menos raiz de 3. 2 de x, sempre o primeiro lá do parênteses pertence a x e o segundo a y. 2 de x, tá aqui, ó. 1, 2 de x e menos raiz de 3. A raiz de 3 vai dar próximo de 2. Dá mais ou menos 1,7, próximo de 2. Então, eu tenho aqui 1, 2 tá aqui, então vai ficar bem pertinho do 2 aqui, ó. Ponto C, né? Certo? Ponto D, menos raiz de 2 e 2. Raiz quadrada de 2 é próximo ali de 1,5, 1,4 mais ou menos.
Então, a raiz quadrada de 2 é negativa aqui, então, pertence ao eixo x, porque é o primeiro valor do ponto. Então, vai ficar aqui, ó, antes do zero, aqui à esquerda, do lado esquerdo aqui do zero, certo? E vai ficar entre 1 e 2, porque é próximo de 1,5. Então, vai sair mais ou menos daqui, ó, certo? O valor de x. E o de y é 2 positivo. Então, acima do zero vai ficar bem aqui, ó. Então, esse é o ponto D, ó, localizado ali. Tá vendo? Ponto E, 0 e menos 1. 0 e menos 1. Quando, ó, gente, isso aqui é importante. Quando um dos números do ponto é 0, o outro a gente localiza em cima do seu eixo. Por exemplo, 0 e menos 1. Nós vamos colocar o ponto em cima do menos 1. E esse menos 1, ele pertence a qual eixo? X ou Y? Ao Y, que não é o segundo valor que aparece lá. Então, menos 1 do eixo Y, aqui é o menos Y, aliás, o Y. O menos 1 vai ficar abaixo do zero, que o zero fica aqui no meio. Então, menos 1 aqui, ó, no ponto E. Pronto. O ponto E está marcado exatamente em cima do eixo Y. Ponto F, menos 5 e 0, a mesma coisa, ó. Tá aparecendo zero lá, né? Então, o ponto vai ser marcado aonde? Em cima do menos 5. Mas esse menos 5 é de qual eixo? É do x. Menos 5 do eixo x, porque é o primeiro valor do ponto que está aparecendo. Menos 5 vai ficar antes do zero, que é negativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 aqui, ó. Ponto F. Aqui, ó. Ponto F localizado lá. Certo? Ok, gente? Passando para frente aqui, ali a gente falou sobre ponto, localização de um ponto, né, no plano cartesiano, os pares ordenados, porque para formar um ponto a gente vai precisar de um valor de x e outro de y. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre distância entre dois pontos, certo? Como encontrar o valor dessas distâncias? Vamos iniciar com o teorema de Pitágoras. Aqui o teorema, a formulazinha do teorema, a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A, B e C são os lados de um triângulo retângulo, certo? Nós temos aqui, ó, um exemplo aqui de um triângulo retângulo, aqui o ângulo reto. Um cateto medindo 12 metros, o outro medindo 5 metros, e a hipotenusa que a gente representa por A, que é o lado maior e oposto ao ângulo reto, que não tem o valor dessa hipotenusa. Então, aqui a gente quer saber o comprimento da rampa. Isso é uma rampa, é uma ilustração de uma rampa, e a gente quer saber esse comprimento da rampa que não tem, tá? Para responder como essa rampa ela está formando um triângulo retângulo e a gente sabe a medida dos dois catetos, a gente consegue resolver aqui com o teorema de Pitágoras, certo? A soma dos quadrados dos catetos ao quadrado vai dar igual ao valor da hipotenusa. Então, esse R aqui, gente, poderia ser A ou poderia ser qualquer outra letra. O importante é vocês saberem um conceito que vocês estão sabendo. Esse R é de rampa, certo? Podia ser o A mesmo da fórmula, tanto faz. 12 ao quadrado, que é um dos catetos ao quadrado, é 144. 5 ao quadrado, que é o outro cateto, é 25. Somando 144 mais 25 dá 169. E esse R que está ao quadrado, né, que é o valor da rampa, esse quadrado vem para cá em forma de raiz quadrada. Raiz quadrada de 169, que é igual a 3. Então, a rampa tem um comprimento de 13 metros. Distância entre dois pontos no plano cartesiano. O que é que o teorema de Pitágoras tem a ver com isso? Com distância entre dois pontos, né? Vamos entender aqui. Sabemos que a distância entre dois pontos, vamos dizer que fosse os pontos A e B, um plano cartesiano, ela tem 3 propriedades que precisa seguir. Ela é sempre não negativa, então essa distância ela nunca vai poder ser igual a zero ou menor que zero, né? Ela sempre tem que ser positiva. Ela é simétrica, ou seja, a distância de A a B é a mesma de B para A. Ela satisfaz a desigualdade triangular.
se a gente tiver aqui um triângulo, como é o caso desse plano cartesiano que a gente tem aqui, com os pontos A, B e C, se C é um terceiro ponto, então vai obedecer a essa desigualdade aqui. A distância de A para B vai ser menor ou igual à distância de A para C, mais a distância de C para B. É apenas uma propriedade da distância entre dois pontos. A fórmula para se calcular essa distância é essa daqui. Gente, é o princípio do teorema de Pitágoras isso, certo? Essa fórmula, ela na verdade é o teorema de Pitágoras, por isso que a gente viu anteriormente, relembrando o teorema. Porque, ó, se eu quiser saber a distância de A para B, eu vou olhar os outros pontos que eu tenho nesse plano cartesiano, tá? Porque na geometria analítica é isso, a gente tem a álgebra e geometria juntos, né? E a geometria, ela é toda trabalhada no plano cartesiano, a gente pode formar várias figuras geométricas dentro do plano. Então, aqui a gente tem um triângulo, um ângulo reto, né? Se eu tivesse um outro ponto aqui, um ponto C, e eu soubesse que aqui é 1, aqui é 1, aqui vale 2 e aqui é o 3, ó. Então, eu saberia que a distância de B para C é 3 menos 1. Essa distância aqui, ó, de 1 para 3. Quantas unidades eu tenho do 1 até o 3? Eu tenho 2 unidades, ó. Uma, olha só. Se eu tenho aqui 1, 2 e 3, aqui eu tenho uma unidade, 2 unidades. Então, a distância de C para B seria 2, certo? A mesma coisa se eu também determinasse aqui vamos dizer 2 e 3 também. A distância de A para C seria 2 também, 2 unidades, uma, 2. Agora, já a distância de B para A ou de A para B, eu não consigo dizer essa distância visualizando no plano cartesiano, porque são pontos que não pertencem ao eixo, né? Que nem está exatamente no eixo X e nem no Y. E para eu saber a distância entre dois pontos, eles têm que pertencer ao mesmo eixo, né? E ser identificado esses números para eu conseguir dizer. Então, nesse caso, a gente não consegue saber, a gente utiliza a fórmula, tendo o princípio dessa fórmula como teorema de Pitágoras, porque aqui são os catetos do triângulo, ó, que são os catetos B e C, que são essas distâncias aqui, e aqui seria o a hipotenusa, certo? Então, nós temos aqui a fórmula. Se a gente souber identificar direitinho os pontos, a gente consegue utilizar essa fórmula com facilidade. Olha só como é que a gente usaria. Calcular a distância entre os pontos A e B. Quem é o ponto A? 3 e 2, e o ponto B, menos 1 e 5, certo? Então, aqui na distância entre dois pontos, como é que é a fórmula? X de B menos x de A ao quadrado, mais YB menos YA também ao quadrado. Ó, raiz quadrada, certo? X do ponto B, ou pode ser x do ponto A primeiro, tanto faz. Aqui ele começou com A, ó. X do ponto A, 3, menos, que esse menos aqui é da fórmula. X do ponto B, menos 1, separa os dois sinais de menos, ao quadrado, mais y do ponto A. Quem é y do ponto A? 2, colocou aqui, menos, que é da fórmula, y do ponto B, 5. Pronto. Substituiu esses valores, agora resolve os parênteses, ó. Menos com menos. Nesse primeiro parênteses é mais, então fica 3 mais 1, ó, ao quadrado, mais, que é da fórmula. 2 menos 5 é menos 3 ao quadrado. Resolvendo isso, nós vamos resolver esse parênteses, ó. 3 mais 1, primeiro parênteses vai dar 4 ao quadrado. E menos 3 ao quadrado, o resultado vai ser positivo, porque se o expoente for par, a base ela fica positiva. Por isso, o 3 aparece positivo aqui, e o 4 também. 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, somando 16 mais 9 dá 25. E essa raiz quadrada tem que levar até o final. A raiz quadrada de 25 é igual a 5.
Então, quer dizer, isso significa dizer que a distância do ponto A ao ponto B é de 5 unidades. Não precisa ter o desenho do plano cartesiano para a gente poder calcular essa distância. Aqui a gente tem uma figura que são dadas as coordenadas dos seguintes pontos. Observe esses pontos na figura, viu, gente? O ponto O1. O ponto O1 é esse daqui, ó, lá na figura. O ponto O1 tem essas coordenadas, que são os valores de x e y que pertencem a esse ponto, ó, 3 e 2. Pode ver lá no gráfico que é, ó, 3 aqui e 2 aqui. Se você ligar 3 e 2, você chega exatamente no ponto O1, certo? Agora vamos para o ponto O2, que é 7 e 4. Lá no gráfico é isso aqui, ó, O2, tá vendo? Ó, 7 de x, 4 de y, ó, exatamente em cima do ponto. O ponto P, 3 e 4. Cadê o ponto P? Tá aqui, o P, ó. Ponto P, 3 de x, porque o primeiro valor do ponto sempre é de x, ó, x. 4 de y, tá vendo? Ó, exatamente em cima do ponto P, certo? Então, identificamos os pontos, agora vamos ver o que a questão quer saber. Letra A, encontre os raios dos dois círculos. Calcule a distância entre os centros O1 e O2. É possível concluir que o triângulo PO1-O2 é retângulo, por quê? Pronto, vamos definir cada um desses. A letra A está pedindo para encontrar os raios dos círculos, dos dois círculos. Ó, gente, quem são os raios aqui, ó? Preste atenção. O raio desse círculo menor é essa distância de O1 ao ponto P. Essa distânciazinha aqui é o raio, ó. Então, se eu souber qual é a distância desses dois pontos, eu sei qual é o raio desse círculo. A distância de O1 do ponto O1 para o ponto P. E o raio desse círculo maior é essa distância de P até O2. Esse aqui é o raio do círculo maior. Então, se eu souber a distância do ponto P a esse outro ponto O2, eu vou estar sabendo o raio do círculo maior. Então, é através dessas distâncias que eu vou descobrir os raios. Então, tá aqui, ó. Para eu descobrir o raio menor, eu vou precisar do ponto P e do ponto O1. A distância entre esses dois pontos vai ser o raio. Então, começamos aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar aqui. Distância do ponto P ao ponto O1. Ponto P. X do ponto P. Quem é X do ponto P? Não é 3? Então, colocou aqui no 3, ó, menos, que é da fórmula. E, cadê? X do ponto P, certo? Menos X do ponto A1, quem é? 3 também, ó. Certo? Ao quadrado, que é da fórmula, mais o outro parênteses. X, Y, nós começamos com os dois valores de X, ó. X do ponto P menos X do ponto A1. Agora, vamos Y do ponto P, 4. Tá aqui, menos da fórmula. Y do ponto A1, tá aqui, ó, 2. Colocou lá na fórmula ao quadrado. Agora, vamos resolver esses dois parênteses, ó. 3 menos 3 é 0. Pode até cancelar aqui já, porque 0 ao quadrado é 0. 4 menos 2 é 2 e 2 ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado, que essa raiz quadrada vai junto, é só cancelar a raiz com esse quadradozinho e sobrou só o 2 de dentro, certo? Então, 2 é a distância desses dois pontos, é o valor do raio menor. Agora, vamos para o raio maior. O raio maior, vou precisar do ponto P, que a gente já identificou lá, que o raio era a distância de P a O2, da circunferência maior. Então, vamos lá, é só jogar na fórmula aqui agora, ó. Começamos pelo ponto P. X, quem é o X do ponto P, né? 3. Colocou-se lá, ó, na fórmula. Quem é o X do ponto O2? 7. Colocou-se lá na fórmula. Agora, vamos para o segundo parênteses. Y do ponto P, 4. Y do ponto O2, 4. Se eu começar por o X de um ponto,
Quando for o y, tem que começar pelo y do mesmo ponto. Agora, vamos para a parte matemática, resolver os parênteses. 3 menos 7 dá menos 4, já tá aqui. E menos 4 dá 0, pode cancelar logo isso aqui tudo, ó. Então, ficou só essa parte aqui agora, ó. Menos 4 ao quadrado, raiz quadrada de menos 4 ao quadrado. Menos 4 ao quadrado vai dar 16 positivo. Primeiro tem que resolver a potência, viu? 16 positivo. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, a distância é 4. Significa que o raio da circunferência maior lá do gráfico também é 4. Encontramos aqui a resposta para os dois raios. Agora, calcule a distância entre os centros O1 e O2. Então, entre esses dois pontos aqui que está pedindo a distância de O1 e O2. Então, vamos usar as coordenadas, o x e o y desses dois pontos, para a gente utilizar aqui na fórmula. Ó. Começando aqui, vamos iniciar por O1. O1, quem é x de O1? 3. Tá aqui, ó. Menos x de O2, 7. Tá aqui. É só substituir. Y de O1, 2, tá aqui. Y de O2, 4. Colocamos aqui. Pronto. Agora, vamos resolver esses parênteses. 3 menos 7 dá menos 4 ao quadrado. 2 menos 4 dá menos 2 ao quadrado. Vamos resolver os quadrados. Menos 4 ao quadrado dá 16 e menos 2 ao quadrado dá 4. Mesmo sendo negativo a base, se o expoente for par, o resultado é positivo. Somando, raiz quadrada de 20. É o resultado que nós temos aqui, que simplificando fica isso, mas raiz de 20 já pode ser a nossa resposta. Pronto, é a distância entre os dois centros. E a letra C, a gente vai dizer se o triângulo é retângulo ou não. Ele vai ser retângulo ou não se ele obedecer ao teorema de Pitágoras. O que é que o teorema de Pitágoras diz? Que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao valor da hipotenusa. E aqui a gente já tem os catetos do triângulo, 2 e 4, que são as distâncias que apareceu lá, que são exatamente os catetos do triângulo formado na figura do gráfico. Ó, triângulo aqui, ó. Certo? Esse é o triângulo. Aqui é 2, aqui é 4 e aqui lá deu raiz de 20, né? Essa distância. Então, é só jogar na fórmula do teorema de Pitágoras e ver se vai dar, se vai satisfazer a fórmula. A fórmula tá aqui, ó. A fórmula, eles usaram outras letras para identificar a gente, mas isso não importa. Tanto faz ser A, B ou C, como ser outra letra qualquer. O importante é você saber que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então, quem são os catetos? Os quadrados dos catetos. Tem um cateto que é 2 e o outro que é 4. Então, o quadrado de 2 é 4 e o quadrado de 4 é 16. Então, tá aqui. Somando isso aqui, vai dar 20. E o que é 20? Aqui a gente tem a hipotenusa raiz de 20. Mas não é a hipotenusa ao quadrado? Lá no teorema? Quadrado com raiz quadrada se cancela, fica só o 20. Então, nós vimos aqui, comprovamos que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, é possível se concluir, nós concluímos que o triângulo formado lá no plano cartesiano é um triângulo retângulo. Pronto, gente, finalizamos agora essa parte da aula. Obrigada e até a próxima.